Meu nome é Shana Vasco e eu sou especialista em programação neurolinguística e coach. Então, bem-vindo ao 6º vídeo da série de 7, 2015, repleto de sucesso profissional e masterismo no trabalho. E mais uma vez eu te dou parabéns, porque afinal de contas você está conosco nesta jornada rumo a uma atividade profissional com mais propósito, com mais satisfação, com mais sucesso, com mais prosperidade. E o tema de hoje, do 6º vídeo, é um assunto muito interessante. É um assunto tão interessante, inclusive ele é muito controverso. Algumas pessoas concordam, outras discordam, mas eu vou compartilhar aqui para você essa receitinha de bolo que funcionou para mim e para todos os meus clientes. E o tema de hoje é: compartilhe com as pessoas suas metas e seus objetivos. É controverso, eu não falei que era? É isso aí. Bom, então, esse tema é controverso porque algumas pessoas acreditam que, nossa, é importante compartilhar. Eu mesma compartilhei com você qual é a minha meta de 2015, repleto de sucesso profissional e mais feliz no trabalho, mas outras pessoas estão mais ligadas àquele conceito do século passado que falava o seguinte: o segredo é a alma do negócio. Você lembra? Tem a ver até propaganda, não sei qual que é a sua idade, mas se você tiver assim, um pouco a partir da faixa dos 30 anos, você já deve ter ouvido falar essa máxima. E que às vezes nossos pais, os nossos familiares, as pessoas que a gente conhece, falam dessa dica, né? Mas isso funciona muito bem no século passado. Será que hoje ainda é eficiente? E eu vou compartilhar com vocês sacadas, falar de ciência, falar de programação neurolinguística e dar os principais insights e as principais sacadas que eu tive para o meu sucesso profissional e das pessoas que eu acompanho nesse Brasil inteiro. Bom, então, a gente vai falar sobre que, na verdade, estudos mostram, inclusive a minha área de estudo no mestrado é comportamento de sucesso. Eu pesquiso muito com o que as pessoas de sucesso fazem para ter sucesso e o que as pessoas que não têm sucesso não deixam de fazer ou fazem para que tenham esse tipo de resultado. E o fato é que é justamente o contrário do senso comum, né? O segredo: fique quieto. Se você sabe uma coisa, guarde para si. Se você tem um projeto, deixe guardadinho, não compartilhe, fique quieto, na surdina. É justamente o contrário disso. As pessoas que têm sucesso, elas habitualmente compartilham suas metas, compartilham seus projetos, compartilham aquilo que elas têm de melhor. Eu mesma estou compartilhando com vocês 7 sacadas de ouro que tem um valor de mercado, que temporariamente vai estar disponível gratuitamente, mas que tem um valor de mercado impagável. Imagine uma pessoa que não tinha perspectiva de trabalho e agora tem uma perspectiva não só de trabalho, mas de propósito profissional. Quanto será que vale isso para a pessoa? E ainda assim eu estou compartilhando gratuitamente nesse momento com você. O fato é que eu aprendi uma coisa com um dos maiores empresários mineiros, uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci, que é o Jairo Azevedo. E eu percebia que ele era um cara muito inventivo, muito criativo, uma mente fantástica mesmo. Eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas boas com ele. E o fato é que eu lembro muito bem que ele sempre tinha as ideias e toda vez que ele tinha uma ideia, ele compartilhava com todo mundo. E é interessante porque nesse compartilhamento, normalmente ele tinha 3 tipos de perfis de pessoas que recebiam essa informação, né? 3 perfis de pessoas de comportamento frente à novidade, frente à partilha que ele dava e que eu percebo também que na maior parte de nós é assim. O primeiro tipo de comportamento e de atitude das pessoas são os fãs. As pessoas ficam entusiasmadas, torcem por você. Quando você diz que vai iniciar um projeto novo, que você está pensando, sei lá, em chutar os baldes da sua atividade profissional, que você está pensando num plano B, algumas pessoas vão torcer para você, vão virar seu fã, porque você está tendo coragem de fazer algo que essa pessoa não tinha. E isso é muito, muito interessante. Um outro tipo de comportamento muito comum e que eu acho até injusto essa nomenclatura, que é das pessoas do contra. Eu não gosto muito desse nome do contra. Ao contrário, eu gosto sempre de compartilhar
com as pessoas ditas do contra os meus objetivos, minhas metas, os meus planos. Sabe por quê? Porque essas pessoas habitualmente elas dão uma espécie de consultoria gratuita para a gente. É verdade, porque para pensar comigo. Essa pessoa, ela vai ver pontos cegos, black points, imperfeições, situações que eu mesma não tinha pensado para o meu planejamento. Talvez até porque era um excesso de entusiasmo, um excesso de otimismo. E essa pessoa vai apontar para mim essas situações e vai me dar a oportunidade de corrigir essas situações antes mesmo de implementar essas ações, esse projeto, esse plano que eu tenho para mim. E isso é muito interessante porque ela vai me permitir antecipar e corrigir antes de eu ir para o campo da ação. Agora, é interessante também, dentro de tudo isso que eu estou colocando, e é um dos motivos, talvez, principais que façam que eu e a maior parte das pessoas compartilhem os seus projetos, é que quando a gente compartilha, a gente termina que assume um maior comprometimento. E estudos comprovam que isso é fato. Existe um maior comprometimento quando eu compartilho com as pessoas os meus objetivos, as minhas metas. Se eu estou pensando em estudar para concurso e de repente eu começo a contar para as pessoas, será que não vai ter uma série de olheiros, pessoas que vão me cobrar para saber se eu estou realmente fazendo aquilo que eu prometi? É como se a gente tivesse, quando a gente compartilha um projeto com terceiros, é como se a gente passasse automaticamente a ter um cachorro bravo, um cachorro que vai latir, quando eu não fizer aquilo que é importante, que eu tinha me comprometido. E quando a gente tem um cachorro bravo atrás da gente anda devagar ou a gente acelera? Então aí fica mais um insight que eu tenho e que eu compartilho com as pessoas para realmente compartilhar os seus objetivos e as suas metas. A gente passa a ter um cão bravo. E um outro motivo muito importante, outro insight que eu dou para você, é que toda vez que a gente comenta, a gente fala e sai do campo só do cognitivo e do diálogo interno nosso, quando a gente começa a comunicar para as pessoas os nossos projetos, a gente também passa a organizar as nossas ideias, a gente passa a ter mais clareza sobre aquilo que a gente está pensando, o projeto que a gente idealizou. E qual que é o projeto então que você já fez lá no vídeo 1, que é uma meta irresistível? No vídeo 2 você identificou os porquês, os motivos poderosos que vão fazer com que você tenha um comprometimento com essa meta, com esse objetivo, com a realização do seu sonho profissional. No vídeo 3 você traçou o passo a passo do sucesso. Então você sabe qual é o step by step, o que você precisa de fazer para atingir aquela realidade, conquistar a realidade dos seus sonhos profissional. E por que compartilhar vai dar clareza, Xana, se eu já coloquei no papel? É porque às vezes a gente coloca no papel, mas ainda assim a gente não tem certeza. A gente não viu por todos os ângulos. E os outros, as pessoas que estão torcendo ou não pelo nosso projeto, vão fazer com que eu veja por uma perspectiva diferente. E você deve ter ouvido já falar numa frase, numa expressão, um provérbio talvez, uma frase de efeito da população, assim, que as pessoas falam muito, que é: a gente não tem como enxergar as nossas costas. E é essa a sacada. Você não dá conta de ver por todos os ângulos do seu projeto, mas as pessoas que torcem por você, ou até mesmo os que não torcem por você, que vão ser cruéis, que vão mostrar para você aquela dor, aquele ponto que você não queria enxergar, mas ela está te dando a oportunidade de você corrigir e avaliar. Será que com aqueles opositores, com aquelas dificuldades, ainda assim você acha que a sua meta profissional para o ano de 2015, para o resto da sua vida, ela vale a pena? Ou será que na primeira situação, naquele primeiro aspecto, ela não é tão forte, não está tão organizada as ideias, você não tem tanta certeza se é isso que você quer? E é muito melhor que a dor seja só no verbal, no campo das ideias, do que eu sofrer isso lá na hora que você estiver executando no passo a passo. É isso? Bom, e aí
eu lembro, né, para aquelas pessoas que dizem assim, puxa vida, mas e essas pessoas que torcem, que são do contra, que ficam falando as coisas que eu não gostaria de ouvir, enfim. Eu lembro de uma pessoa que eu gosto muito, realmente muito, e essa pessoa, ela tem uma frase que mais ou menos me caracteriza. A definição que ela tem para minha pessoa é que eu quero abraçar o mundo com as pernas. E é interessante porque quando eu era muito jovem, eu sempre ficava muito chateada toda vez que ele falava isso pra mim. Eu pensava que ele só queria jogar um balde de água fria nos meus planos. E aí um pouco mais tarde, sei lá, na casa dos 20 e poucos anos, eu tava um pouco mais madura, e eu perguntei pra ele, eu falei assim, puxa vida, por que você fala que eu sempre quero abraçar o mundo com as pernas, né? Isso, além de jogar um balde de água fria nos meus projetos, tem mais algum outro objetivo? Você só quer me machucar? E foi quando eu percebi, e ele me contou, que nunca foi o objetivo dele me magoar. Ele só queria mostrar pra mim que às vezes não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo agora, como eu normalmente quero fazer. E essa conversa que eu tive com essa pessoa muito importante na minha vida me fez refletir, e eu guardo isso até hoje, porque eu sou uma pessoa de muita iniciativa, de muita proatividade. Eu tenho muitos projetos simultâneos, e aí toda vez que eu vou iniciar um novo projeto, eu venho essa frasezinha que ele me contou, e eu penso assim, poxa, será que eu quero abraçar o mundo com as pernas? E esse pensamento me faz pensar em possibilidades. Uma das possibilidades é eu pensar assim, poxa, será que esse projeto é para esse momento ou é para depois? Se eu respondo que esse projeto é para esse momento, ou seja, eu vou ter condições de realizar esse projeto dentro do prazo com qualidade, eu vou fazer isso sozinha ou vou buscar apoiadores? Se eu responder assim, poxa, esse projeto não está na hora, ele não está maduro, não é o momento, olha só quanta energia, quanto tempo e quanto dinheiro, só pensar nessa frase que essa pessoa sempre fala comigo, que eu quero abraçar o mundo com as pernas, me ajuda, né? Eu transformei uma situação que eu achava que era pessoal, que ele só queria jogar um balde de água fria, eu transformei essa mesma expressão da mesma pessoa como algo poderoso que me faz refletir, me faz organizar as minhas ideias e faz com que eu então dê sequência aos projetos de forma mais assertiva ou até mesmo possa tomar a decisão de abortar um determinado projeto, né? Então, olha só que consultoria gratuita, e que não foi só para aquele projeto que eu compartilhei com ele, mas sim para todos os projetos da minha vida, que até hoje eu sempre lembro aquela vozinha me perguntando, você não está querendo abraçar o mundo com as pernas? Então, o fato é que toda vez que a gente compartilha, a gente tem a oportunidade de organizar as nossas ideias e inclusive ter certeza que aquele projeto é realmente o que nós queremos. Bom, mas ainda tem aquelas pessoas que falam assim, Xana, mas olha só, quando eu não compartilho os meus projetos profissionais, que eu ganhei um aumento, que eu quero ser promovido, que eu quero mudar de empresa. Nossa, não vou fazer isso de jeito nenhum. Não vou fazer isso de jeito nenhum porque tem pessoas que põem olho gordo agora, enfim. Bom, cada um tem uma crença. Eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas o fato é que eu entendo de física quântica, funcionamento do nosso cérebro, e, enfim, eu sei que o universo dá mais do mesmo. E por que eu tô falando isso? Que às vezes a gente pode se conectar com a energia que a gente quiser. Se eu achar que toda vez que eu compartilho as minhas ideias vai acontecer alguma coisa que vai impedir isso, eu vou estar focando exatamente nas possibilidades improváveis, naquelas dificuldades de alguém estar buscando me colocar, puxar o tapete, enfim. Pessoas que não vão me ajudar naquele projeto. Agora, se por outro lado, e isso aconteceu comigo na minha carreira, quando eu resolvi iniciar na carreira acadêmica, o que eu fiz? Eu tinha o contato dos meus ex-professores da graduação e eu coloquei para eles que eu tinha interesse em iniciar a carreira acadêmica e perguntei se era necessário, obrigatoriamente, eu ter mestrado, porque eu ainda não tinha matriculado. E perguntei, mandei e-mail para essas pessoas perguntando se elas achavam que eu deveria fazer mestrado ou não.
O fato é que menos de uma semana depois eu recebi uma ligação para ser uma professora substituta. E desde aquela substituição na graduação, eu nunca mais saí da academia. E hoje eu leciono nas principais escolas de pós-graduação aqui de Belo Horizonte. Então pense comigo, naquele momento eu poderia pensar assim, nossa, meus professores vão achar ridículo, é claro que você precisa de ter mestrado. Só que todas as universidades têm vagas para profissionais de destaque que vão agregar ao curso por meio da sua experiência prática. E eu nem sabia disso naquela oportunidade. Mas se eu já achasse assim, nossa, todo mundo vai rir de mim, nossa, isso não vai dar certo nunca, eu ia me conectar nessa energia. Então, o que eu fiz? Eu prefiro acreditar que se tem um monte de pessoas que vão agorar, vão ir do contra, não vão gostar, eu também tenho certeza absoluta que tem um monte de pessoas que vão me apoiar, vão me incentivar, que vão tentar me ajudar. E eu prefiro, e é assim que eu sempre segui a minha carreira, preferindo, escolhendo e acontecendo na minha vida, de eu me conectar com aquelas pessoas que vão me apoiar, me ajudar, e aquelas que vão falar do contra, que vão dificultar, elas vão me ajudar a organizar mais as minhas ideias, os meus projetos, ser mais assertiva e mais uma vez ter sucesso na minha atividade profissional, nos projetos que eu desempenho, né? E além disso, tudo que a gente põe energia, cresce. Tem até na minha sala, tem uma frase que eu gosto muito, que eu já citei aqui nesse vídeo, o universo dá mais do mesmo, né? Então, se eu ponho energia nas coisas boas que podem me acontecer, o meu cérebro tem uma explicação científica, depois você procura aí no Google, ou então eu explico num outro vídeo. O meu cérebro vai procurar as razões para que aquele projeto profissional dê certo. O nosso cérebro foi preparado, foi programado para fazer acontecer. Agora, se por outro lado eu estou programando meu cérebro para olhar para aquilo que não vai dar certo, e só trabalhar nesse sentido negativo, ao invés de pensar no que não pode dar errado, do que pode não dar certo, e fazer o que é necessário para reverter essa situação, né, o universo dá mais do mesmo. Tudo que eu ponho energia cresce. Então eu vou ficar, às vezes, naquela situação de coitadinho de mim, nada dá certo, isso daqui é para os outros, enfim, né? Então, e tem mais um ponto. Se habitualmente eu estou me relacionando com pessoas, profissionais, que estão nessa energia de falar assim, nossa, concurso público é muito difícil, eu não vou passar. Ou então, montar uma empresa é muito difícil, você não vai conseguir. Ou então, ter uma promoção, aumentar de salário é muito difícil, só poucos conseguem. Será? Será que só poucos conseguem? E nesses 3 aspectos que eu falei? Bom, a gente tem que avaliar. Se eu estou repetidamente me relacionando com pessoas que me colocam para baixo, que não estão na mesma energia que eu, talvez seja a hora de eu mudar de turma. Isso não quer dizer que eu não goste dessas pessoas, né? E um exemplo muito claro é que isso não tem nada a ver com superstição, com ser chato, enfim. Tem a ver com interesses afins. Se eu tenho interesse afim, se eu estou querendo trabalhar numa grande empresa, é natural que eu me relacione com pessoas nessa energia, né? Se eu estou querendo estudar para concurso, é natural que eu busque. Isso acontece, inclusive, quando a gente sai do ensino médio, do 2º grau, não é assim? Cada um, às vezes, meu melhor amigo da escola, às vezes a gente passa um tempo grande sem se ver. Porque os interesses mudam, a vida muda e a gente busca novos relacionamentos por afinidade, né? Então, se você tá nessa buscando ter mais sucesso na sua carreira em 2015, compartilhe com as pessoas, veja que tipo de feedback ela vai dar para você e aí avalie, porque a decisão final é sua. É sua. Você vai escutar, selecionar aquilo que é importante, usar aquilo que é de melhor e depois você define. Não quer dizer que se uma pessoa vai falar que não vai dar certo ou que isso daqui é um ponto para você ter cuidado, não quer dizer que você vá desistir do seu projeto. A menos que você não tenha feito a etapa do vídeo 2, que é identificar os motivos poderosos. Os motivos que te levam a você ir passo a passo rumo a uma carreira irresistível no ano de 2015 para o resto da sua vida.
né? E é por essas dicas e por outras, muitas outras, que eu sempre utilizei esse pensamento de compartilhar os meus projetos profissionais com todas as pessoas. E algumas pessoas já me perguntaram: Shana, mas e na época que você tinha sua carreira executiva, que trabalhava numa grande empresa, você compartilhou com as pessoas que estavam ao seu lado que você queria sair? Você falou isso para o seu chefe, para os seus parceiros? E a resposta é sim. Né? A resposta é sim, por quê? Porque naquele momento eu estava tão angustiada que eu sempre fui muito proativa, sempre quis contribuir tanto, e num dado momento eu não via mais sentido naquilo. E eu imediatamente fui compartilhar com uma pessoa que poderia de alguma forma me motivar, me inspirar, me tentar mudar a energia que eu estava. E naquele momento, infelizmente, talvez aquela pessoa não tenha acreditado em mim, que eu realmente estava disposta a rever a minha vida profissional, e foi inócula essa atitude, né? E infelizmente essa pessoa só foi acreditar realmente que eu estava disposta a correr atrás dos meus sonhos quando eu pedi demissão pela primeira vez. Só que aí infelizmente já era tarde, eu já estava com a decisão tomada, e você sabe, eu já contei em outros vídeos para você que eu demorei 3 vezes, pedi 3 vezes demissão para realmente tomar coragem de sair da organização. E naquela primeira vez que eu pedi demissão, que essa pessoa realmente percebeu que eu tinha tomado a decisão e que ela tentaria fazer algumas coisas para tentar me ajudar, né? Mas ali já era infelizmente tarde. E isso tem muito a ver, a decisão de ter contado para ela tem muito a ver com um princípio que eu acredito muito, que é o da sinceridade. Eu acredito piamente, é um valor que eu tenho, que a gente deve falar tudo que a gente acredita, só considerando 3 aspectos. O primeiro aspecto é de escolher a hora certa, o segundo é escolher a pessoa certa, e o terceiro é escolher a forma certa. Se a gente adotar esses 3 pontos, a gente pode falar o que a gente quiser para quem a gente quiser. Vai ser um papo para um outro vídeo. Depois você me cobra que eu faça um vídeo contando essa conversa com você, né? E por fim, um outro ponto final que eu anotei aqui para compartilhar com você: algumas pessoas que empreendem e falam assim: Shana, eu não vou contar para as pessoas o meu projeto porque é sigiloso, vai que alguém rouba a minha ideia. Ok, você pode ter tido uma ideia surpreendentemente inédita, mas puxa vida, num universo de 7 bilhões de terráqueos, será que ninguém sequer pensou em algo semelhante ao que você está se propondo para sua carreira agora no ano de 2015? Bom, muito possivelmente a resposta é pelo menos semelhante, sim. A diferença é que, por mais que uma ideia seja fantástica, não é necessariamente a ideia, o campo das ideias, o tanto de conhecimento que você tenha que vai fazer a diferença na sua vida. O que vai fazer a diferença na sua vida é a sua capacidade de materializar essa realidade que você planejou. Então o fato de você contar para as outras pessoas e alguém fazer aquilo, a mesma ideia que você teve, não necessariamente significa que o seu projeto não vai dar certo. O seu projeto não vai dar certo se você não fizer. Se você começar a fazer e contar para outras pessoas e outra pessoa te copiar, esse cara vai estar um passo atrás de você e você vai estar na frente, você vai estar na ponta. E ainda assim você vai ter todos os benefícios que eu falei, de organizar as ideias, de ter apoiadores, fãs, pessoas que vão te dar consultoria gratuita, falando dos contras para você organizar e corrigir o seu projeto, né? Então, e aí isso me faz lembrar até o filme do Facebook, não sei se você assistiu, né, que mostra lá os gêmeos que falaram que idealizaram o programa, a rede social, e que até processaram Mark Zuckerberg. Mas vamos e venhamos, gente, quem é lembrado foi quem idealizou ou quem realizou. Então, se a resposta é Mark Zuckerberg, quem criou, quem fez o Facebook, então a pergunta é: o que você vai fazer de efetivo para sua carreira em 2015 ter sucesso, ter felicidade no trabalho? Eu torço que você faça muitas coisas, e um dos passos que vai te ajudar a fazer de forma mais acelerada, de forma mais assertiva, é compartilhar com as pessoas o seu projeto. Isso funcionou para mim, funciona para as pessoas que eu acompanho e funciona para muitos e muitos profissionais que já têm sucesso. E aí, não acredite em mim, coloque em prática, experimente, veja em que medida isso faz sentido para você e depois compartilha comigo.
E o convite que eu faço é: escolha 5 pessoas da sua confiança que peça para ela, compartilhe com ela o seu objetivo para 2015 na sua carreira e peça para ela elogiar, criticar, dar pitaco, né? E eu tenho certeza que o seu projeto vai ficar muito mais rico, muito assertivo, e é isso que eu desejo para você. Um 2015 repleto de sucesso profissional e mais feliz no trabalho. Eu agradeço imensamente, nossa jornada acaba na próxima semana, para que você possa ter as ferramentas para usar no sucesso da sua carreira. Muito obrigada e uma ótima semana cheia de sucesso profissional e felicidade no trabalho. Mãos à obra!